Fala galera, boas-vindas a mais um podcast aqui no Dados Críticos. Eu sou o Theory, estou aqui hoje com um convidado muito especial, Matheus Herpes. Beleza, Matheus, tudo bem? Tudo certo? Olá, pessoas. Olá, Theory. É isso aí, cara. Convidei o Matheus aqui dos Ideias Arcanas, né? Matheus é super produtivo aí no meio do RPG e eu acompanho o canal dele, ideias maravilhosas, né? Ideias literalmente arcanas aí. Queria conversar e bater um papo com ele, né? E a gente vai fazer um papo crítico hoje aqui. E eu sempre começo, Matheus, perguntando pro pessoal como que eles entraram no RPG, né, cara? Eu queria saber um pouco de você, assim, qual que é a sua história com o RPG, por onde você começou, quais sistemas, né? E o que você tem gostado de jogar também hoje em dia, né? Conta pra gente aí. Maneiro. Então, eu comecei conhecendo D&D quarta edição e até hoje eu gosto de provocar as pessoas falando de como a quarta edição é boa. Tem um lugar no meu coração desde aquela época. Mas com o tempo eu fui descobrindo outros RPGs mais de horror, que é uma temática que eu curto muito e tal. Assim, hoje em dia eu tento jogar tudo que eu conseguir pôr as mãos. Eu realmente gosto muito de conhecer sistemas novos e cada vez mais eu tô jogando umas coisas mais peculiares. Eu diria que o que eu mais curto jogar hoje em dia mesmo é Blades in the Dark. Olha só, muito bacana. Blades in the Dark é um sistema que eu gosto bastante também, cara, porque ele trouxe várias propostas diferentes aí, na época que ele surge, né, porque a gente estava acostumado a pensar em RPG, né, mecânicas narrativas muito interessantes, né, cara? Sim, eu acho que ele é um pacotinho fechado muito bom da temática dele. Todas as mecânicas dele funcionando assim em conjunto é maravilhoso. Bom, muito bacana, cara. E você trabalha com RPG hoje, né? Então, você traduz e trabalha com RPG. Como é que foi essa sua entrada no mercado de RPG? Como é que você entrou e começou a trabalhar com isso, né? Depois que você começou a jogar, você já trabalhava ou como é que foi essa relação aí? Cara, primeiro eu tive alguns blogs, umas coisinhas assim, fiz meu canal e tal. Aí quando eu vi uma oportunidade na Retropunk de escrever alguns materiais para o site, para revista, adaptações de séries, escrever uma ou outra aventura, essas coisas. Aí eu aproveitei, fui entrando assim na editora, começando produzindo esses materiais. Aí me chamaram para primeiro revisar alguns materiais, depois para traduzir. E assim, eu fui entrando pouco a pouco e quando eu vi, tava preso nesse mundo do RPG. Aí agora é a minha ocupação principal, assim, trabalhar com a tradução dentro da Retropunk. Cara, que legal, né? Porque o seu trabalho é super elogiado, né? Inclusive premiado aí pelos ótimos trabalhos de revisões, adaptações que você faz de modo geral, né, cara? Então, te parabenizar aqui novamente, né? Eu queria saber de você, ô Matheus, assim, como é que foi essa ideia de começar a produzir conteúdo para internet, né? Você falou que antes mesmo de começar a trabalhar com RPG, você já produzia para blogs e teve a ideia de começar o canal. De onde surgiu essa ideia de falar assim, pô, vou produzir um conteúdo, cara, vou, sei lá, gravar um vídeo, vou falar com a galera isso aqui. De onde que veio essa intenção sua de produzir, assim? Eu acho que, assim, começando um negócio dos blogs de muito tempo atrás, blogs que nem estão mais por aí, foi sempre a vontade de escrever. Eu gosto muito de escrever e derivava disso. Mas começar a fazer vídeo foi esquema, foi totalmente esquema para fazer meus jogadores jogarem mais. Foi bem na época da pandemia, quando tava todo mundo restrito a só, né, jogar online e tal. Meu grupo tava um pouco desanimado com essas coisas, é meio difícil marcar com todo mundo, meio difícil fazer a galera ligar a câmera pra jogar, daí o jogo não é tão bacana e tal. E aí eu meio que queria fazer uns vídeos, mas também eu queria engajar mais o meu grupo de jogo. Na época a gente jogava Shadow of the Demon Lord. Não, bacana. E aí eu falei, vamos começar a transmitir as sessões. A gente tinha acabado de começar uma campanha nova. Então foi totalmente por motivos egoístas. Aham. Porque aí você transmitindo, você podia falar, pô, galera, vamos usar a câmera, porque pro vídeo vai ficar Isso, melhor, pra transmissão, exatamente. não é? Vou fazer umas interpretações diferentes, fazer umas Sim. coisas. Vou te falar que eu também fiz isso aqui no canal, cara, porque é muito louco isso, né? A galera às vezes tem vergonha, mas eu sinto que o jogo online sem câmera, ele perde muito porque eu acho que a gente comunica muito também, não só com a fala, né? Mas você observando a pessoa, postura Sim. corporal. Eu sinto que foca mais, né? Eu acho que a experiência ela é mais completa com câmera, né? Você acha isso também? Totalmente.
ainda que não fica igual. Acho que online sempre acaba perdendo um pouquinho por uma questão de falas simultâneas, de estar vendo todo mundo na mesa junto, meio que agindo ao que todo mundo tá falando ao vivo, né? É uma coisa diferente, mas a câmera já faz esse intermediário, pelo menos. A gente acaba perdendo o foco, eu diria, quando não tem esse estímulo visual, né? De estar olhando na cara das pessoas, olhando no olho. Você tá ali com toda a internet disponível. Se você simplesmente dá um alt tab no seu jogo, eu acho que a câmera pelo menos Uhum. segura um pouquinho nisso. Essa é uma questão mesmo, né, cara? Já aconteceu comigo um caso, né? Eu já conto aqui de vez em quando pra galera. Exige muito mais do jogador o investimento dele, no sentido de estar presente ali. E isso nos dias de hoje é cada vez mais difícil para além do RPG, né? Por conta de redes sociais e hábitos mesmo que a gente tem. Mas eu conto um caso Sim. aqui, né? Que a gente tava jogando na mesa com um jogador específico online aí. E esse jogador tava bem disperso durante a mesa, a gente percebia isso, né? E aí, em determinado momento, ele começou a narrar uma coisa que não fazia sentido nenhum com o personagem dele, sabe? Tipo, um negócio que o personagem dele não falaria, que ele tava indo na Aham. floresta, sendo que a gente tava, tipo, num deserto, num lugar nada a ver. E aí a gente percebeu que esse cara estava em duas mesas online ao mesmo tempo. E, tipo assim, o que é isso, cara? Como é que você consegue... Pra quê, entendeu? A minha pergunta foi, pra quê que você tá fazendo isso, cara? Porque Caramba! chega num nível, né, tipo, da gente tá... e eu acho que isso não é uma questão só do RPG, tá, cara? Mas uma questão da sociedade mesmo. A gente tem que ser produtivo o tempo inteiro, tem que estar fazendo as coisas o tempo inteiro, que surge, às vezes, até associado ao RPG, ao meu ver, uma necessidade de estar em mesas, de estar jogando, de ter essa experiência, sendo que se você tava desse jeito, eu sinto que você nem tá de fato ali, né, cara? É aquela coisa de ver vídeo com tela dividida, embaixo tá fazendo aquele sorvete estranho na chapa, ou de ver vídeo em duas vezes. Então, o que você tá fazendo enquanto você tá jogando? Você tá pintando miniatura? Você tá cozinhando? Você tá. É complicado. É a produtividade do hobby. Isso é. Isso. Não, e eu até queria, era legal a gente entrar nesse assunto, porque você, entrando na produção de conteúdo, né, eu sinto que o papel do mestre, muitas vezes, ô Matheus, ele tá atrelado essa questão de você querer produzir algo legal, de fornecer uma experiência legal para as outras pessoas, né? Você como anfitrião ali, mas eu não entendo que isso seja uma responsabilidade apenas da pessoa que está no papel do mestre. Sendo que até Uhum. existem jogos sem mestre, jogos com mestragem compartilhada. Eu acho que a diversão na mesa, ao meu ver, era uma responsabilidade de todo mundo, e o mestre é mais um jogador ali com funções diferentes. E aí, a minha pergunta para você, eu queria saber a sua opinião, é nesse sentido aí dessa questão da produtividade atrelada à produção de conteúdo. Então, muitas vezes o mestre, quando começa a se ver responsável demais por trazer essa experiência legal, e aí você começa a produzir um conteúdo, né? É o meu caso aqui, é o seu também, né? Vou fazer um vídeo, vou fazer algo, vou falar sobre isso. Tem um grande risco aí de, às vezes, a gente querer produzir, fazer por fazer, sabe? Eu tenho que fazer, tenho que estar ali, porque se eu não fizer o algoritmo, e aí quantas pessoas vão ver, né? Uhum. E será que isso aqui vai ficar legal para ser visto? E, cara, isso foge muito da lógica, às vezes, do RPG real, que muitas vezes vai ter, sabe? Uma mesa chata, sabe? Por mais que você tá gostando ali, mas, pô, é aquela sessão que você tá comprando equipamento e faz parte, né, cara? O que você acha disso, cara? Como é que você vê essa questão toda da produtividade atrelada ao hobby e à produção de conteúdo aí, de modo geral? Eu acho que no RPG tá todo mundo ainda entendendo o que quer fazer quando vai pra internet com isso. Então, Uhum. algumas pessoas mais adiantadas já entendendo, não, é isso daqui que eu quero fazer, é isso que eu gosto nesse momento, é assim que tem que ser. E outras pessoas ainda mais misturando essas duas formas de se jogar, de se narrar. Eu acho que cada um vai descobrindo conforme faz como que as coisas funcionam ou não funcionam. Então, pra mim, primeiro, né, o RPG, transmitir o RPG era uma ponte com o meu grupo, que a gente já Uhum. jogava presencial e depois todo mundo distanciou e ficamos só online e tal. E depois eu resolvi fazer mais conteúdo também para, sabe, explicar regras para o meu próprio grupo. Essa era a minha ideia inicial. E depois resolvi falar de outras coisas e aí compartilhar por aí. Mas aí as coisas se misturaram do jeito que eu não gostava. Então, para mim, assim, é uma coisa bem pessoal de ir entendendo o que que eu quero fazer de conteúdo de RPG e o que eu quero só jogar, sabe? Então, eu percebi que tem mesas que eu não quero narrar online porque eu quero relaxar com elas.
E se eu tô narrando elas online, aí eu me preocupo com a internet instável, com a câmera que não tá aparecendo, com o áudio que ficou esquisito, com encher de mapa e miniatura e imagem, coisas que eu normalmente não coloco nas mesas. Então, as mesas que eu narro transmitidas e as mesas que eu narro só por diversão são muito diferentes. A quantidade de preparação, para mim, é uma coisa muito diferente. Então, é uma coisa que ainda eu tô navegando, assim, o que eu curto fazer online e o que eu tô deixando de lado e quero só fazer com meus amigos é isso. Pô, mas eu já vejo nessa fala sua assim, uma maturidade bem grande, ô Matheus, porque perceber que existe essa diferença e saber fazer essas escolhas é algo que, por exemplo, pra mim, eu tô comparando com o meu caso, tá? Eu levei um tempo pra perceber isso, sabe? Então eu ficava no começo sempre assim, pô, se eu já vou jogar essa mesa, por que já não fazer uma live, Exatamente, já que eu vou estar fazendo isso? exatamente. Né? E isso, cara, eu fui perceber depois que, cara, isso é extremamente prejudicial, né, cara? Porque, pô, você tá sempre tendo que fazer algo e tá tendo uma mesa. Eu decidi, né, um certo tempo já, parar de fazer live mais. Eu vou dar um tempo, assim, vou ficar bastante tempo Eu sem vi. fazer live, exatamente pra poder. Sabe aquela questão que o pessoal fala, trabalhe com o que você ama e você nunca vai precisar trabalhar? Quem falou isso tava falando mentira pra caramba, né, cara? Porque quando você faz algo no sentido de trabalho, é lógico, né? Você tem um amor por aquilo e você vê o tempo passar mais rápido. Mas trabalho é trabalho e qualquer trabalho vai exigir, né, pelo menos se você leva dessa forma, uma preparação, vai exigir de você um investimento que é diferente de só por lazer, né? Então eu vejo que é necessário ajustar essa mentalidade na hora de abordar esse tipo de coisa, cara, né? Porque é exatamente isso que você fala. Pô, se eu quiser jogar só teatro da mente mesmo, né? Não vai ser tão palatável pra live e beleza, às vezes o objetivo da live não é ter view também, sabe? É você ter um registro da sua mesa também. E aí tudo bem, se esse objetivo ele tá ajustado, mas se o seu objetivo for outro, é divulgar alguma coisa e tudo mais, aí tem que ser feito esse ajuste, né, cara? É uma coisa que a gente vai. Eu acho que a gente vai entendendo só fazendo mesmo. Uhum. Não, eu achei que eu ia querer transmitir tudo, mas agora eu tô percebendo que não é. Porque senão você chega a um ponto de achar que você não quer mais jogar RPG em algum momento, mas na verdade o que você não quer é todo o esforço que tem pra fazer uma transmissão. Uhum. E as coisas acabam tirando um pouco o brilho, né, do que poderia ser um jogo muito bacana. Eu acho que é muito caso a caso, grupos diferentes, pessoas diferentes, e que tem que experimentar. Mas eu realmente recomendo todo mundo que achar que pode gostar disso, experimentar transmitir mesmo. É uma coisa bacana. Eu acho que, por mais que você não seja seu objetivo crescer como canal, né? Porque muita gente fala assim, por que eu nem quero isso? Não quero crescer. Mas eu acho que isso ajuda a gente em termos de processos. Me ajudou, pelo menos, sabe? A entender como é organizar a mesa, como organizar a agenda melhor. Isso, todo esse processo que dá uma trabalheira, você sabe bem, né, Matheus? Nossa, a Sim. gente vai ficando melhor nisso à medida que a gente vai fazendo, né, cara? Então, Matheus, eu queria conversar com você sobre essa questão do D&D quarta edição que você falou mais cedo, Aham. porque aqui no canal eu vejo, e eu não costumo, assim, eu vejo que muita gente tem um preconceito com esses temas. E eu vejo o sistema como se ele fosse uma ferramenta para um determinado tipo de função. Então, assim, por mais que eu goste e ame alguns sistemas, eu não sinto que eles são para tudo, sabe? Eu sinto que, pô, eu quero um estilo de jogo específico, eu vou usar esse sistema aqui e ele é ótimo para isso. Eu vejo muita gente abraçar um sistema e falar, esse é o sistema porque ele gosta, né? E se identifica demais e fala, nossa, então eu amo o D&D quinta edição e o 4 é um lixo. Meu Deus, quem joga isso deve morrer, esse tipo de coisa. E eu sou completamente contra esse tipo de declaração, porque eu acho que, pô, pessoas diferentes vão ter gostos e propostas diferentes e um sistema ele vai ser interessante e adequado à medida que ele consegue transmitir aquilo que ele imprimir na mesa, aquilo que ele se propõe. E eu acho que a Uhum. quarta edição, ela consegue imprimir na mesa aquilo que ela se propõe pra caramba, né? Que é um jogo Uhum. mais tático, que é um jogo mais épico. Eu queria entender de você, qual que é a sua opinião sobre isso, né? O que você acha dessas galera que fica criticando o sistema, ai, GURPS, meu Deus, sabe, esse tipo de coisa? Eu acho muito tranquilo fazer bullying com jogos, não vejo problema com isso. Aham. Zoar os jogos, tudo bem, mas quando você tá falando de comparar os jogos, é bem por aí que você falou, de qual é o objetivo do jogo que ele diz ser e se as mecânicas que ele traz
o cenário que ele traz, tudo, todo esse conjunto cumpre esse objetivo. A gente tem diferentes coisas que o D&D se presta a fazer, né? Então, eu diria que as edições mais recentes do D&D, elas tentam se colocar mais e mais como jogos narrativos, por provavelmente uma influência dos RPG shows que a gente vê a galera interpretando pra caramba, né? Então, no próprio texto do D&D, eu pelo menos leio como ele tentando se colocar cada vez mais como jogos narrativos, mas as mecânicas não acompanham o restante do texto. Essa é a impressão que eu tenho. As mecânicas do Uhum. D&D continuam se colocando para você enfrentar inimigos, para você resolver coisas usando magias grandiosas, para você explorar, desarmar armadilhas, essas coisas, né, que D&D sempre fez muito bem. Mas aí você tem uma edição, tipo a quarta edição, que logo de cara ela fala que é um jogo tático, que é um jogo que Uhum. você vai usar grid de batalha. E não usar grid de batalha tá como uma opção secundária, diferentemente da quinta edição, que coloca o grid de batalha como uma nota lateral, assim. Então, eu vejo a quarta edição como um jogo mais honesto sobre o que as mecânicas dele realmente brilham fazendo. E foi como eu sempre joguei e sempre funcionou muito bem. Eu nunca tentei fazer uma aventura mais voltada para conflitos internos dos personagens, uma aventura política em quarta edição. Nunca nem tentei fazer isso. Dungeon Crawl funcionou maravilhosamente bem, faria de novo, inclusive. Não é que não seja impossível, mas você vai ter que fazer meio que improvisado, já que a regra não permite isso, né, cara? Isso, assim, dando um exemplo que eu já vim sendo trazido várias vezes, né? Tá, os três pilares de D&D, conforme tá dito no livro: combate, exploração e interação social, certo? Sim. Aí, exploração. Você pensa, desbravar uma mata. O que você vai fazer um personagem para desbravar uma mata? Você vai fazer o patrulheiro. O patrulheiro chega lá com sua. Patrulheiro não, guardião, né? Vai fazer o guardião. Chega lá com sua habilidade, que é basicamente ignorar qualquer desafio da mata e resolver tudo automaticamente, porque ele é foda nisso. Uhum. Então a mecânica não te trouxe um desafio para você resolver, ela te trouxe uma trapaça ali para você ignorar isso. Você não joga, né? Você não tá jogando o desafio de sobrevivência na mata, você está só falando, eu sobrevivo na mata. Próximo. O que vem depois disso? E aí eu acho que isso vai contra o objetivo da própria classe, né, da mecânica, que é o quê? Nossa, eu quero ser bom em sobrevivência. Eu quero esse estilo de personagem. Só que o seu personagem ignora aquilo porque ele é bom, sabe? Tipo. Pois é, pois é. É como e assim, não que isso seja um problema em todos os momentos. A quarta Uhum. edição, inclusive, faz isso no combate quando coloca inimigos lacaios. Então, você quer Sim. fazer um personagem ter aquele momento que ele destroça uma horda de goblins raivosos. Tá bom, você coloca uma horda de lacaios que tem um ponto de vida e se resolve. Mas aí nas outras situações em que você quer um desafio prolongado, que você quer que o grupo pense mais em como resolver, você faz de outras formas. Então precisa ter um suporte mecânico para você fazer um pouco de tudo, né? E assim, eu acho que isso me faz refletir sobre que a gente acabou de falar, que assim, você falou, não tem problema em criticar o sistema, criticar os jogos. Eu também não, tá? A minha crítica é às pessoas que acham errado você gostar de um jogo ou de outro, sabe? Aí Então, a crítica é o fundamentalismo, sabe? Que só um é bom. Porque eu acho que é preciso ter espaço pra gente criticar mecânicas e sistemas pra gente avançar enquanto discurso, sabe? E poder falar, pô, eu gosto disso porque esse jogo me proporciona isso e tudo mais. sim. E ele é ruim pra tal objetivo e bom pra tal outro. Ele proporciona isso e não proporciona aquilo. Basicamente, o review que eu faço aqui no canal, você faz no seu canal também. É isso, né? A gente dizer, pô, o que eu acho, né? Agora, daí pra você falar assim, pô, velho, quem joga vampiro, nossa, que isso, isso é nem RPG. Pô, quem joga RPG solo, isso nem RPG, sabe? Pois é. Aí eu já dou um passo atrás, sabe? Isso eu já não curto muito, não. Eu sou muito a favor de experimentar todos os sistemas que você conseguir, assim, e Uhum. falar, não, esse daqui é ruim mesmo. E eu joguei a aventura pronta dele, então foi tudo como o livro me diz pra fazer e foi ruim. Tudo bem, Uhum. maravilha. Mas, Exato. chegar de antemão, falando que um jogo não é bom simplesmente porque é uma temática que você não gosta, Né? ou porque é algum estilo de jogo que não bate com o que você joga na sua mesa, é complicado, só é ignorância.
Mas na verdade acabei de refletir e vou discordar de mim mesmo, que eu acabei de falar. Sabe por quê? A gente faz isso com tudo, né, cara? Faz parte do ser humano. Porque, por exemplo, eu não gosto, sei lá, se eu não gosto de uma série, né? Eu não gosto de Star Wars, por exemplo. Nossa, Star Wars é ruim, eu falo, né? Mas eu tô falando da minha perspectiva, né? Então, no fundo, quando a gente fala, esse filme ou esse jogo é ruim, a gente tá falando muito mais da gente do que do jogo em si, né? Então, tanto faz também, pode falar, galera. Quem sou eu também pra dizer que vocês podem e não podem fazer, né, cara? É que isso são tudo conversas, né? A gente muda de Aham. opinião, a gente às vezes passa pano para umas coisas porque a gente tem essa afeição e para outras não passa porque a gente já rejeita inicialmente. Isso faz parte. Mas aí quando a gente está falando de review mesmo, quer criar conteúdo falando disso, aí é um outro tipo de exposição. Uhum. Quando eu vou falar de um sistema, eu sempre tomo cuidado para, né? Primeiro, não falar das pessoas que jogam o sistema ou de quem fez o sistema. Tô falando do jogo. Sim. Falar como o que eu fiz no jogo, porque muitas vezes eu já joguei algo que depois me falaram que não essa não é a experiência do jogo padrão. É. Você pegou, tipo, um martelo e tava tentando, sei lá, capinar um lote com ele, né? A ferramenta não foi feita para aquilo, né? É, pois é. Assim, e eu queria conversar com você, cara, sobre tradução de RPG, porque é um grande desafio, né? Eu trabalho de vez em quando com alguns projetos de tradução, né? Eu traduzi o Mouse Hitter aqui pro Brasil, né? Sim. Pela Caramelo e tal. E é um grande desafio você trabalhar com a tradução, porque você, ao meu ver aqui, tem que traduzir aquilo para o contexto e para a cultura de um novo país, sem perder o que a mecânica está dizendo, ou seja, mantendo aquela mecânica compreensível, né, inteligível, e ao mesmo tempo mantendo o tom da voz do autor. Ou seja, não é você que está escrevendo, mas é o autor que tem ali, e num livro de RPG, muitas vezes, né, principalmente quando você tem lore, você tem coisas misturadas ali no meio do livro, existe um certo tom. Né? Eu dou exemplo do caso do Mouse Hitter, que é um jogo de ratinhos, onde eles são fofinhos e tal, e tem muitos trocadilhos, né? Então, Uhum. sei lá, tem muitos trocadilhos mesmo, que é um tom mais engraçado e tudo mais. E trazer isso pro português, às vezes, é um desafio, né? Como é que você vê esse desafio da tradução no RPG? Você vê que, assim, um bom trabalho de tradução ou um mau trabalho de tradução pode influenciar em como o jogo é percebido, cara? Você acha que isso influencia ou não? Tanto faz, é só trocar o idioma e tá tranquilo. Não tem como dizer que não influencia em nada, porque pelo menos influencia na galera pegar ranço do jogo quando não gosta da tradução, né? Ah, Vive surgindo verdade. uns projetos que a galera fala, odiei esse termo, e aí vira a pior edição já feita do jogo. Uhum. Mas eu acho até que a parte de mecânicas acaba sendo a parte mais fácil de traduzir, porque na maior parte dos jogos, né? Porque é a Uhum. parte mais objetiva. A parte de mecânicas é um momento que a gente tem que tomar um cuidado de fazer exatamente o que está acontecendo, o que Uhum. o livro está se propondo. E às vezes o livro original é ambíguo na maneira como descrever uma mecânica. Às vezes o livro original varia termos que supostamente não devia variar. Porque, né, livros enormes, a pessoa tá lendo o próprio texto várias vezes, deixa passar alguns erros, às vezes muda um termo lá na frente do livro, não muda lá atrás. E aí, na tradução você consegue corrigir algumas coisas, na tradução você tem que pensar qual que era a intenção da pessoa nesse momento. A intenção era deixar ambíguo? A ambiguidade faz parte da regra? Porque em um jogo tipo Blades in the Dark, a ambiguidade, se tiver ambiguidade no texto, tá ali pra ser ambíguo. Uhum. É proposital, né? Isso, pra ver como é que vai rolar na sua mesa. Mas em um jogo tipo D&D, em que se tiver ambíguo, você pode quebrar o jogo com um combo ridículo, que vai se Uhum. tornar o novo paladino bruxo, aí você tem que tomar um cuidado diferente. Hum, de ser preciso, né? Mas no fim das contas, essas partes são da intenção da regra. Só que quando chega naquele momento que o livro é mais poético, o livro é mais descrevendo cenário, mais floreado, aí vira uma coisa meio literária, né? E a meu ver, é um estilo de tradução diferente de fazer. Uma coisa que eu gosto muito também. Você falou dos trocadilhos do Mouse Hitter.
Eu também já tive que lidar com vários trocadilhos, e é uma parte que eu gosto muito, mas às vezes é uma parte que, sem palavras, te consome uma tarde inteira, que Sim. você podia ter traduzido 1.000, 2.000 em outro momento do texto. E muitas vezes o texto ele vai exigir de você, cara, um esforço grande de pesquisa também, né? Por exemplo, eu queria saber um pouco como é que foi seu processo com Vacing, por exemplo, né? Que é um RPG baseado em mitologia nórdica e tal, né? Hum. Como é que é isso, assim, cara? Como é que foi entender? Porque eu imagino que em determinado momento você teve que procurar um pouco mais sobre os nomes, como se traduzia geralmente, qual que é o padrão, o que é mais aceito hoje em dia como tradução em outros livros, em outras obras, para tentar manter uma consistência, né? Como é que foi isso para você? Cara, vou falar que o Weissen, ele é um livro que ele tenta ser mais acessível nisso. De ele falar de Uhum, coisas misteriosas, mas ele deixar tudo bem explicadinho. Então ele não foi tão desafiador assim. Maior questão dele foram os nomes das criaturas, porque eu não traduzi do sueco, obviamente, onde o Weissen uhum, começou. Traduzida a versão em inglês do livro. Mas aí na versão em inglês eles têm nomes para as criaturas que não são nomes que a gente usaria, são nomes que uma vez ou outra já vi em outros livros, nos bestiários, né, de criaturas equivalentes. E eu pensei, cara, mas isso não bate com o que é a criatura realmente, com como a gente chamaria. Então, algumas criaturas eu tive que adaptar o nome, outras eu botei o nome como estavam no original. São coisas que na hora que você está traduzindo, você sabe que não vai agradar todo mundo. Por exemplo, um Will-O-Wisp. Will-O-Wisp, todo mundo sabe que é uhum. aquela criaturazinha flutuante por aí. E geralmente é traduzido como fogo-fato. Sim, Fogo-fato, ele é um fenômeno físico, químico, que acontece lá nos pântanos, nos charcos, né? O metano que está na água emergindo e tal. Então, como que eu posso traduzir o Will-O-Wisp como fogo-fato se em algum outro momento do livro ele vai descrever o fenômeno do fogo-fato e dar um outro nome para isso? Então, eu teria que buscar alguma outra alternativa. Então, esse é um fenômeno que acontece no mundo inteiro. Por sorte, a gente tem muito folclore local, muito folclore brasileiro relacionado com o fogo-fato, o fenômeno do fogo-fato. Aí, né, vou chamar de boitatá? Não, boitatá é muito específico, boitatá tem outras uhum, conotações, boitatá cai em religiões dos povos originários, não vou colocar boitatá. Vou colocar então fogo corredor. Fogo corredor é um outro termo que se usa, não é muito comum, mas justamente por não ser muito comum, ele já tem essa pegada de é um folclore rural. Então, sim. é uma coisa mais tradicional. É igual falar assombração, igual falar visagem. Ele já transmite uma sensação equivalente a esse folclore tradicional, mas aí pro nosso idioma. Outras coisas eu Pô, decidi não traduzir. Tipo, tinha uma criatura que é como se fosse uma dríade, né? É como se fosse uma dama, uma mulher das árvores. Então, ela em inglês chama Ash Tree Wife. Se fosse traduzir especificamente, seria esposa do Freixo. O que uhum. é estranho, porque tem muita gente chamada Freixo por aí, e a Sim. gente não associa exatamente com uma árvore. Aí, nesse caso, eu mantive o nome em sueco, que na edição original do Vessen, quando não era nem o livro de RPG, né? Quando era um livro de criaturas mesmo, ele tava Ascafroa. Aí eu mantive Ascafroa e deixei uma explicação. E essa foi a Sim. solução. Até porque, por exemplo, como carrega consigo uma cultura ali, seria como se você estivesse tentando traduzir, como você próprio falou, boitatá. E eles colocassem em inglês, por exemplo, sei lá, Fire Snake, né? Uma serpente de fogo. Sendo que, na É. verdade, beleza, ele comunica o que é, mas existe um nome pra coisa e ele tá atrelado à cultura, né? Então, são Aham. decisões como essas que eu acho que fazem muito parte da sensibilidade do tradutor numa boa tradução, né, Matheus? E eu acho que, Uhum. por mais que a gente tenha, sei lá, inteligências artificiais hoje que auxiliam o trabalho de tradução, eu acho que isso vai acelerar muito, vai ajudar muito em certos sentidos, mas eu vejo gente falando, não, daqui a um tempo não vai precisar. Eu não vejo isso acontecendo, cara. Eu sinto que vai ter, pelo menos, uma necessidade sempre de alguém supervisionando isso, porque essa sensibilidade, ela é tipicamente humana, sabe? De saber das culturas e tudo mais. Eu acho que não tem dado suficiente que consiga adquirir essa sensibilidade, sabe? O que você acha disso, dessas tecnologias que vem surgindo e tal?
Cara, eu sinceramente é algo que me deprime, assim, o estado da Uhum, coisa. Mas eu não vou falar que eu nunca usei, mas eu uso de jeitos muito pontuais. E eu quero deixar sim, bem explicadinho para que eu acho que serve. Isso que você falou de ter alguém supervisionando é muito real, porque você mistura muito trabalho artístico, não só trabalho técnico quando você faz uma tradução. Do mesmo jeito que fazer uma ilustração não é só um desenho técnico, né? Você está sim, misturando trabalho artístico e você deixa ali a sua marca e eu acho assim que o caminho que a gente está tomando é o de trabalho de tradutor e revisor e leitor crítico, essas coisas irem se misturando, se tornando mais difusos, com uma tendência cada vez mais de deixar o trabalho bruto, a primeira etapa do trabalho, confiando isso na inteligência artificial e depois sim. revisando o texto. E eu falo isso assim com dor no coração, porque eu odeio isso. Eu gosto Uhum. da parte do trabalho artesanal. É, mas, mas eu acho que esse é o caminho que a gente está tomando. Mas tem outros momentos que se tornam muito útil. Por exemplo, um momento de pesquisa. Uma tradução que foi desafiadora mesmo de fazer foi o Delta Green, que ele Nossa, se trata de um contexto atual, né? Mistura sim. a parte Lovecraftiana com muitas coisas militares e do serviço secreto. Eu tenho aqui uma pasta de documentos da CIA que tem para baixar por aí, que eu ficava consultando os termos, tentando entender o contexto. Daqui a pouco o pessoal vai estar te pesquisando. Por que Matheus, nesse P tal, tá tentando baixar documentos da CIA, né? Eu acho muito engraçado que eu com certeza estou em alguma lista de vigilância, porque Aham. eu tive que entrar num site. E assim, gente, eu não sei nada de dark web, absolutamente Aham. nada. Então, é tudo indexado no Google. Tudo que eu já consegui acessar achei no Google, tá? Mas eu fiquei fuçando num site que vende equipamento de vigilância, de espionagem. Então, interceptador de Caramba. sinais. E é tipo, nossa, como esse negócio é caro pra você interceptar um sinal de telefone, um equipamento US$ 6 milhões, que coisa cara mesmo. E sabe, Uhum. pesquisando essas coisas. Mas aí tem momentos que eu não consegui achar termos, porque vocabulário militar estadunidense muito específico, sabe? Então, para encontrar o significado de uma palavra, que é uma palavra de uso comum, mas que claramente ela tem um uso especial ali no contexto que o Delta Green traz, que é o contexto de uma agência secreta paramilitar do governo dos Estados Unidos. Para achar esse significado específico, aí eu recorri ao chato do Gepeto, e eu tive que procurar, por exemplo, qual é o significado dessa palavra no contexto militar? Me deu uma resposta. Ok, vou conferir agora se, né, essa resposta me dá mais ferramentas para pesquisar. Ah, beleza, bateu. Ah, não bateu, vou ter que continuar procurando. Então, nessa situação, me ajudou pra caramba encontrar termos que eu não teria encontrado, porque sei Sim. lá onde eu vou achar essas informações. Uhum. Mas aí, né, a inteligência artificial acessava uns bancos de dados que ninguém nem sabe qual que é e me dava essa resposta e aí eu conseguia encontrar. Então, tem um caminho que dá para ir seguindo, É. mas com a mão na consciência. É o meu lado, o meu ponto de vista. Eu também vejo, cara. Eu vejo assim que eu curto muito tecnologia, né, cara? Então aqui no canal tem vários vídeos falando sobre tecnologia para RPG de modo geral. Mas eu fiz um episódio do podcast, meio que um monólogo, eu refletindo sozinho, sobre até quando a ferramenta é útil, sabe? E isso vale, na época eu tava falando sobre Foundry. Porque aí o Foundry tem módulos, tem mapinhas, você pode colocar várias coisas. Mas quando isso vem em primeiro lugar antes do RPG, eu sentia que, e isso eu falo isso como auto-reflexão, porque aconteceu comigo, tá? Então eu ficava me preocupando demais em colocar módulo, em colocar coisa, e ficava errava mais com isso do que com a mesa em si, sabe? Eu senti que isso deixava de ser útil. Eu vejo isso com inteligência artificial, eu vejo isso com, sei lá, o DALL-E, as que generativas, né, que fazem tanto texto quanto imagens. Uhum. E, ok, elas podem ajudar e tudo mais, mas se você tá esperando que ela vai substituir o ser humano, eu acho que ela pode ajudar, mas não vai, cara. Tem coisa que é insubstituível, cara. Né? Essa sensibilidade, igual você falou, ela pode ajudar. Eu acho que ela vai modificar o jeito como a gente faz as coisas, né? Hoje em dia a gente tem os CATs, né, para tradução. Né? Tem até alguns vídeos aqui no canal que são ferramentas, né, que é Computer Assisted Translation, né?
Eu vi que você fez do MateCat, eu pensei, caramba, olha só, tô usando o mesmo agora. Isso, né? O Magecat é uma delas, né? Gratuita, open source, É, que é muito legal e que, assim, ela ajuda muito, por exemplo, você pegar e ele manter consistência, né? Algo que ajuda demais, é muito importante na tradução, né? Porque, sei lá, você traduz um termo e aí você coloca no glossário e é legal que você mantenha a tradução desse termo consistente durante todo o documento, né? Você não vai traduzir save and throw como salvaguarda no momento e depois jogada de proteção, porque isso pode confundir a pessoa, principalmente quando você está se tratando de regra, né? exatamente. Isso ajuda muito. Mas, ao mesmo tempo, né, tem que tomar um cuidado, porque às vezes ela infere coisas que, se você não estiver atento, você vai, assim, se ferrar. Porque, beleza. Então, sei lá, qualquer coisa que é jogada de proteção, então eu vou traduzir dessa forma e pronto. E aí, algum outro exemplo, aquilo deveria significar outra coisa, sabe? E aí ela traduz automático. Se você não tá atento, né? Nossa, vai embora, né, cara? Ou um problema que acontece com frequência nessas cat tools e que acaba a gente podendo comparar com outras situações, né? De como as inteligências artificiais são baseadas no input que você dá e no que elas já têm ali no que está programado, né? No que tem de banco de dados, no que você está dando para ela de contexto. Listas, tabelas, ou textos com Uhum. formatação diferente, eles muitas vezes quebram ali na ferramenta. Então, para quem nunca usou uma dessas ferramentas, né, que estiver ouvindo a gente, o texto, essa ferramenta ela quebra um blocão de texto em frases. E aí cada frase é uma entrada diferente que você traduz, confirma ela e aí ele pula para a próxima. Então, se você tem uma lista, se você tem uma tabela, ela pode, por uma questão da diagramação, da formatação, ser quebrada de um jeito errado. Frases que são divididas no meio, que a ferramenta achou que acabou ali uma frase, mas na verdade ela continuava. E aí você não pode confiar na tradução exatamente do que está naquele segmento de texto. Você tem que Uhum. comparar o próximo, e às vezes, só para sacanear, o próximo segmento, por algum motivo, foi jogado lá para frente, tem outros no caminho. Sim, É o purgatório, isso. sim, A casa do nossa. segmento. Ai, meu Deus, não aguento de novo tabelas, né? Trazendo memórias traumáticas. Nossa, Sim, que isso, cara. Já viu aquele meme do Senhor Incrível, né? Que ele tá feliz, aí ele vai ficando preto e branco e exatamente. saturado a imagem, né? É tipo isso, memórias tensas aqui. Mas é Exatamente. isso, cara. E aí você identifica que não tá batendo porque você tá avaliando um significado e não só avaliando a sintaxe da questão. Então, aí você consegue perceber essas diferenças e num caso de um erro desses, você pelo menos assim, no momento ou no futuro próximo, não tem como um algoritmo corrigir um erro desses, né? Então, mesmo que em outras coisas ele ajude pra caramba. Então, eu acho que as funções estão sendo assim delimitadas nesse momento que a gente está de para que você pode usar e para que você não pode. Assim, eu já dei essa dica assim, em outros momentos no canal, de quando você está começando a criar algo, você está se interessando por ilustração, está se interessando por escrita, por criação de jogos, eu recomendo muito evitar confiar nessas ferramentas. Uhum. Porque você tem que entender como se faz aquilo para você poder entender se uma inteligência artificial fez ou não um bom trabalho. Perfeito, E Matheus. você não vai desenvolver essa percepção se desde o começo você tiver ele com sua bicicleta de rodinhas, sabe? Eu vejo muito isso, cara. Eu costumo falar aqui no canal uma frase que eu uso muito, né? Que se você quer ser bom em algo, você vai precisar ser ruim em algo aquilo durante bastante tempo, sabe? Você tem Sim. que errar, você tem que testar. Não adianta você achar que eu vou começar a mestrar hoje. E que você vai ser o melhor mestre do mundo. Não coloque essa expectativa, não. Sabe? Pô, vou mestrar, vou errar, vou falar coisa, vou errar regra. É normal, mas você só vai aprender mesmo se você for lá e fazer. Vou criar um canal, mas eu não tenho a câmera, não tenho o quê. Gente, chega e faz, entendeu? Lá aqui no canal tem vários vídeos ensinando como fazer, como gravar e tudo mais. E eu sempre falo isso. Tem que fazer e tem que fazer ruim até você aprender. Porque se você quer aprender, sei lá, programar, se você ficar copiando e colando os códigos, você não vai aprender aquilo nunca, cara. Você nunca vai entender a lógica, né, que tá por trás daquilo. E a mesma coisa Exatamente. no processo, cara. Eu concordo demais com você. Muito, muito, muito mesmo, né, cara? Então, assim, pode te ajudar, mas, assim, você precisa saber o que tá por trás, cara. Não adianta, né? E é por isso Uhum. que eu falo que vai modificar o jeito como a gente faz as coisas, de modo geral, e acho que quase todas as profissões. Mas é uma ferramenta, cara. Sabe? O humano que tá controlando ela vai dizer muito, assim, sabe? Isso Uhum. é muito, muito importante. E isso é pro lado bom e pro lado ruim também, tá? Porque da mesma forma que a gente tá falando que é importante ter uma pessoa por trás, vai ter gente que vai falar assim, pô, não,
isso aí tem que sucatear mesmo, sabe? E vamos traduzir, e é isso aí, sabe? Vamos demitir todo mundo que tá nesse processo porque já tá traduzindo muito bem. E aí vai, né? Então Essa é a parte que me entristece, sabe? Uhum. A gente já tá com inteligências artificiais fazendo algumas coisas há muitos anos, né? Gerando imagens, aquelas imagens muito loucas que tinha uma IA do Google, era o Deep Dream, que criava muitos anos atrás. Isso já tá há um bom tempo por aí. Poucas pessoas usavam aquilo para qualquer coisa. Eu acho que o uso de IA sem pensar na questão, assim, no caso de alguém que não está se importando com outras questões do custo dela ou de onde ela está tirando os dados, né? Se trata muito de tá bom o suficiente para que eu estou usando. Então, às vezes esse bom o suficiente tá se passando exatamente por uma pessoa? Não tá, então não vou usar. Ah, tá bom o suficiente para ser só uma imagem de referência na mesa que eu estou narrando? Tá, então eu vou usar. E a gente está expandindo esse tá bom o suficiente. Uhum. Então fica uma. Eu acho que faz a gente pensar também, nós que criamos coisas manualmente, seja até na tradução, né? Que a gente estava falando, quanto que do que a gente faz, a maior parte do público acharia bom o suficiente se fosse feito por uma IA, sabe? Das pessoas que consomem um livro que eu traduzi, será que 10% delas não ligariam se fosse traduzido por IA? Será que 20%? Será que daqui a 2 anos 50% das pessoas não veriam diferença ou não se importariam com a diferença? Entendi essa lógica. E essa tolerância está sendo exacerbada cada vez mais que a gente vai conhecendo e se habituando mais às tecnologias, né, cara? E Uhum. isso é um perigo, né? Nesse sentido, porque, novamente, né, tem um lado bom e tem um lado ruim, que é isso, né? Você, pô, se já tá bom o suficiente, mesmo que não tenha sido feito por outra pessoa, pra que eu vou, sei lá, pagar uma pessoa, necessitar de uma pessoa? E aí a gente volta naquela lógica da produção, que ela é muito importante na nossa sociedade, que cada vez pede mais. Eu preciso da coisa, do resultado. Eu não Uhum. preciso do processo, eu não preciso da pessoa que está ali por trás. E eu falo isso refletindo aqui, né? Acho que essa conversa está indo até para um lado doido, assim, de pensar sobre a vida. Daquelas pessoas que veem só a utilidade das coisas, sendo que muitas das coisas que fazem a vida ser legal e ser boa são coisas inúteis, sabe? Que é você, tipo assim, você conversar com um amigo, você jogar uma mesa por jogar e não só pra fazer stream. É você assistir uma série não porque você quer aprender inglês ouvindo aquela série, mas porque você gosta da temática, você quer assistir e se divertir. Né, a série de conforto que você já viu 20 vezes. E isso assim, em última instância, é inútil. Você quer fazer, ela não tem um valor que tá pra depois, uma utilidade fora dela, né? Mas eu acho que isso é importante, sei lá, né, cara? Uma conversa com o seu amigo, assim, que você gosta, já não vê há anos, sabe? Em última Uhum. instância, cara, você até pode pensar em utilidade, eu me sinto bem, não sei o quê. Mas acho que a gente cada vez mais tem, e eu falo enquanto sociedade, né? Não tô falando de mim ou de você especificamente, né? Mas tô falando da sociedade. Eu tenho percebido isso no dia a dia, pessoas que se preocupam cada vez mais só com a utilidade da coisa. E aí, de você fazer um salto disso pra, sei lá, eu nem vou dar bom dia pra essa pessoa, né? Ela tá só limpando aqui o chão, entre aspas, sabe? Já vi pessoas que fazem isso, sabe? Tipo, é um ser humano que tá na portaria, você nem dá um bom dia, você passa por ele e ignora, porque, sei lá, o que importa não é ele, sabe? O que importa é a função que ele tá desenvolvendo ali. Doideira isso, né, cara? Meu bom dia vale mais. Isso é desumanizar, isso é Exato. uma arrogante de como as coisas funcionam. Doideira, né, cara? Mas assim, só pra gente. Um último tópico, assim, pra gente fechar, Matheus, não vou ficar alugando você demais também, não. Mas tem um tema aí que entra muito nisso, que é a questão dos mestres pagos, né? E você fez um vídeo muito legal, vou deixar até na descrição pra galera assistir, que é um vídeo sobre essa questão da mesa paga, né? Você trouxe alguns argumentos ali e tudo mais. Queria ouvir um pouco de você, pra quem não assistiu o vídeo ainda, né? O que você pensa sobre mestre pago, sobre mesa. Eu vou pagar para alguém mestrar aqui. O que você acha disso, cara? Eu acho que isso é só coisa de quem quer estragar o RPG e ficar milionário, sabe? Tô brincando, tô brincando. Nesse momento, várias pessoas saíram, né? Eu odeio esse cara. Ou ficaram, agora que ficaram. Exatamente. Eu fiquei aqui, o que ele tá falando? O que esse maluco tá falando? Eu concordo, então eu vou ouvir. É tipo isso, né? Tá aí, todo mundo que ouviu esse momento, comente nas redes sociais, onde vocês virem os posts do episódio. Comentem que mestre pago é coisa de quem tá estragando o RPG. Só de Coloca vez. assim, faz o corte, né? E aí posta lá assim: olha o que esse cara falou. Tá, mas falando sério, né?
questão dos mestres pagos, ao meu ver, é uma questão que envolve, assim, muitos lados diferentes. Pessoas que querem só uma graninha extra, pessoas que querem aproveitar que já estavam fazendo algo bacana e que tem gente disposta, procurando gente, mesmo que seja pago para narrar alguma coisa específica, gente que quer se profissionalizar como qualquer artista faria no seu ramo e que, sendo pago, pode dedicar mais tempo para isso, e que tudo isso envolve essa pressão que a gente tem de conseguir mais renda em outros lugares, além do nosso trabalho. Então, é uma coisa que para algumas pessoas pode sim se tornar muito emprego. Ainda mais quem fala inglês bem, consegue muito público com outros falantes de inglês, e às vezes consegue ganhar em dólar, o que também ajuda bastante. Eu vejo muitas críticas nesse sentido, contra os mestres pagos, no sentido de que isso desvirtua uma certa pureza da mesa de RPG ser um negócio só entre amigos. Só que meio que nunca foi, se você pensar no que envolve a mesa de RPG, nunca foi algo só entre amigos. Pelo menos envolveu a editora de quem você comprou o livro, ou que fez o livro que você pirateou, mesmo que você não tenha pago. E muitas vezes vai envolver toda o que a gente vê nas mídias de RPG hoje em dia, a experiência que você está buscando, que é vendida como o que é o RPG sendo, que você quer emular de alguma série, uma questão de você não ter tempo de preparar e querer alguém que prepara para você, uma questão de não ter ninguém no grupo que tem disposição para narrar, mesmo para preparar a mesa, e que, se for assim, o grupo nem vai jogar, mas aí todo mundo fazendo uma vaquinha consegue contratar alguém para narrar. Isso é uma coisa que não é simplista, se você olha de qualquer ângulo, e tem muitos lados para olhar. Então, para mim, o único lado problemático nessa discussão mesmo é quem trata de um jeito simplista, de que, não, você tá fazendo isso, tá estragando o RPG pra mim. E, assim, pra mim isso é o ponto que não dá pra discutir. Você já chegou a narrar alguma mesa paga, por curiosidade? Já fiz algumas vezes, e eu sempre falava com o pessoal, Matheus, que aquilo ali, eles estavam pagando, não era pra ter uma diversão, sabe? Eu falava, olha, vocês estão pagando pelo meu compromisso, eu vou estar mestrando aqui no horário, eu vou estar aqui pra tratar a coisa enquanto profissional, no sentido de, vou levar a sério, sabe? O horário a gente vai cumprir e tudo mais. Mas, sendo uma mesa de RPG, como qualquer outra, eu sempre falava, você não tá pagando quando você vai ver um filme pra se divertir pra caramba, porque o filme pode ser ruim. Você tá pagando por ir ao cinema, pelo trabalho que a pessoa teve ali, sei lá, gravando aquele filme, direitos autorais e por aí vai, né? Igual você disse muito bem aí, né? Então, eu sempre falava, e todo o pessoal que pagava, eu sempre perguntava, né? Por que vocês pagam uma mesa de RPG, sendo que, pô, eu mestro mesa gratuita também no servidor aqui direto, e você poderia entrar numa dessas, né? É porque geralmente a pessoa queria um horário específico, um sistema específico, uma experiência, né, nesse sentido, que se não fosse daquela forma ela não teria, sabe? E ela quer, de alguma forma, pagar por aquilo porque ela sente que vale a pena, sabe? O que ela ganha em troca nesse sentido de profissionalização, creio eu, não sei se é essa palavra aqui. Mas é algo que, assim, fiz há algum tempo, né? Mas, novamente, né? Eu senti que eu tava misturando muito as coisas. E aí, no meu caso específico, né? Eu decidi dar uma parada, porque eu senti que, pô, eu vou usar o RPG pra eu curtir, vou jogar sem, porque eu estava misturando as coisas, sabe? Eu tava perdendo o prazer de jogar sem ser só jogar por jogar, sabe? Igual a gente tá falando mais cedo. Sim, Acho que é exatamente. a mesma situação da live, né? De alguma forma. É bem isso. E acaba que, se a gente não tem aquela parte de jogar o RPG por prazer, sabe? Uhum. Eu acho muito difícil você ainda ter disposição, ter ânimo e realmente conseguir trazer uma experiência legal, seja na sua live ou seja na mesa paga, no que quer que seja. Tem que estar disposto, né, cara? Porque Uhum. senão você faz ali aquilo. Eu acho que esse é um problema também, tá? Ele exige muito emocionalmente um jogo de RPG. Eu sinto isso, tá? Pelo menos nos jogos do estilo que eu curto de jogar, exige de mim emocionalmente, tá? E aí, você ficar ali e fazendo algo, eu nem queria estar aqui, mas vou ter que fazer, vira obrigação, eu sinto que eu não conseguia entregar aquilo. É lógico, tem gente que vai fazer mecanicamente, mas eu não consigo, entendeu? Pra mim não é assim que funciona. Então, no meu caso, eu preferi, não, vou deixar pra lá e tal.
Mas Sim. aí vai de pessoa para pessoa, né? E eu já vi gente falando, putz, agora eu não vou lembrar quem que era, algum criador de conteúdo num papo falando sobre mesas pagas e tal, e falando que não tem nada disso de perder a vontade, de se estressar mais com live ou com mesa paga, ou de perder o tesão no RPG, assim, só porque se profissionalizou. Eu acho isso super válido, porque é uma coisa pessoal, e por isso que, É, repetindo, experiência dele, né? experimentem, descubram como é que é pra vocês e tal. É. Mas é uma coisa que acontece. Não só no RPG, mas em qualquer ramo. Qualquer coisa, eu acho que é igual você falou, cada pessoa aborda e interage com aquilo de um jeito, né? Então, pra mim, é isso, assim. Eu sentia que isso envolvia demais de mim, exigia demais de mim. Mas tem pessoas que curtem um estilo de jogo que é mais procedural também, sabe? Que não exige esse investimento todo e se diverte assim também, né? É. Então, eu percebi que fazer dessa forma, que é uma forma que não trazia tanto divertimento pra mim, estava me estressando com a coisa. E aí é uma reflexão que é muito pessoal, sabe? E da mesma forma, né? A pessoa tá precisando de dinheiro, não sei o quê. Não vejo problema nenhum também fazer e tudo mais, sabe? Eu não acho que estraga o hobby também, não, cara. Eu super recomendo e acho interessante aí que as pessoas façam e testem, né? E veja como funciona pra você, né, Matheus? Uhum. Isso aí. Matheus, pra gente fechar então, queria te agradecer demais pelo papo, cara. É muito bom conversar com você. Acho que Eu que agradeço por me chamar, cara. que isso. O espaço aqui tá sempre aberto, tá? Se quiser discutir sobre uma temática específica. Pra quando tá marcado o próximo? Já vão deixar, já vão. E aí, sabe o que a gente pode fazer? Né? Conversar sobre temáticas específicas, né? Então hoje aqui é mais pra galera te conhecer, a gente conversar também, mas a gente pode trazer, por exemplo, um desses temas que a gente passou por alto aqui, ou alguma coisa, um sistema específico e conversar sobre, né? O espaço aqui, sempre que você tiver um novo projeto, ou tiver querendo conversar sobre alguma coisa, é só entrar em contato comigo aqui, a gente faz, né? E queria pedir pra... Se a galera pedir por alguma temática também. Isso! Ótimo. Aí, galera que tá nos ouvindo, manda um e-mail, né? Ou então lá no nosso Discord, entra lá, né? Ali a gente sempre toma cuidado no Discord de manter um lugar, de ter uma moderação para manter um lugar acessível, um lugar seguro, né? Para todo mundo poder jogar e conversar, independente da opinião, né? Então é uma preocupação que a gente tem bastante, porque eu acho que começar a jogar RPG online às vezes tem seus perigos, né? De você chegar uma galera que tem, sei lá, faz umas doideiras aí e infelizmente a gente vê, né? Umas ideias absurdas aí, achando que RPG é isso, né, e tudo mais, né? É uma preocupação que a gente tem aqui. Então, vem no nosso Discord, manda sua mensagem. E, Matheus, conta pra gente, cara, onde que a galera pode encontrar mais o seu trabalho, né? Eu vou deixar tudo aqui na descrição, então você que tá ouvindo pode entrar e clicar, mas tem gente que ouve dirigindo, tem gente que ouve lavando louça e não tá podendo clicar agora. Então, onde que eles acham você? Vocês podem me encontrar como @ideiasarcanas em todas as redes sociais, quase todas. Eu produzo um pouco de tudo por aí, vídeos curtos para as redes de vídeos curtos, vídeos longos no YouTube. Os vídeos eu geralmente coloco só com áudio também como podcast, se você só escuta podcast. E vocês podem acompanhar meus trabalhos acompanhando a editora Retropunk também, onde eu traduzo vários dos títulos lá da editora e vocês vão ver a minha mão em muitas das coisas por lá. Cara, muito, muito bacana, né? Retropunk tem feito alguns financiamentos coletivos muito bacanas aí, né? Eles têm feito no próprio site, né, Matheus? Da própria Retropunk, e é muito interessante ver isso. O Vezem foi assim, né? Foi. É muito legal a gente incentivar, galera, o trabalho de editoras, né, que trazem, né, um trabalho com qualidade, né? No último Diversão Offline, né, a gente tem ali os Goblins de Ouro, e a Retropunk levou várias, não foi, Matheus? Eu tava lá, eu vi vocês levantando e ficando muito feliz, né, porque é um reconhecimento do trabalho árduo de vocês, né, cara? A gente fica muito feliz com isso. A Retropunk levou da melhor tradução com o Vessen, levou com uma aventura, Corda Aventureiro. Eu quase levei com uma outra aventura também. Levei de criador de conteúdo, que foi muito surpreendente, não esperava mesmo, até porque eu fico olhando a lista e pensando, não, todo esse pessoal aqui, eu sigo os caras são muito melhor que eu. Tava concorrendo com a Laura e a Lulu e eu fiquei de cara, assim, achei injusto, vou devolver. Tamo de volta! Não, mas eu acho merecido, cara. Né? Eu acho que quem acompanha o valor de uma coisa, de um conteúdo, o valor de uma coisa, ele é muito maior do que, sei lá, muita gente olha e fala assim, não, eu ouço muito falar isso, tá? Nossa, que canal pequeno, não sei o que, tem poucos seguidores, então o conteúdo não vale. Cara, eu falo o contrário.
né? Tipo assim, muitas vezes a gente precisa, né, de várias pessoas, e quanto maior a diversidade, mais criadores de conteúdo a gente tem, mais pessoas falando, melhor. Eu acho que isso agrega para nossa comunidade. Né, opiniões diferentes, né, a gente discutindo, porque eu acho que é através do diálogo que a gente cresce. E é só um reconhecimento da qualidade do seu conteúdo que muitas vezes, Matheus, a gente pode falar, pô, eu vejo isso porque eu faço isso, essa reflexão com o meu canal aqui, né? Às vezes, a gente faz um vídeo e dá muitas views, né? E aí aquele vídeo que, tipo assim, você nem pensou, você só chegou e gravou. Nem esperava, Nem deu trabalho, mas agora tem outros que você faz uma pesquisa extensa, você fala, nossa, isso aqui vai ser legal, e pouca gente vê. E aí a gente fala, pô, a gente acha que não tem valor, sabe? Então, não tem nada disso, cara. O valor, ele é muito maior, e acho que muito maior do que a view em si, sabe? O valor, ele tá na quantidade de reflexões que aquele conteúdo pode causar, sabe? Diálogos possíveis que ele abre. Então, e eu posso dizer que seu canal é um canal cheio de diálogos possíveis, né? Cheio de ideias arcanas. O nome tá muito bacana. Valeu. É isso aí. Galera, muito obrigado. Sigam o Matheus aí nas redes sociais, Ideias Arcanas, tá aqui na descrição. E você pode também fazer parte do Apoia-se do Dados Críticos, se você quiser, tá? Não é obrigado, não. A nossa comunidade do Discord é aberta. Temos o Apoia-se, que é a partir de R$8, que é o valor de um cachorro quente aí. Você recebe conteúdo extra, material exclusivo, vídeos antecipados, né? Mas, logicamente, se você quiser e puder, tá? Já agradeço muito por você estar aqui nos ouvindo, porque o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Então, valeuzaço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.